Bom, vamos lá, vamos dar continuidade às raças de corte, né? Nosso episódio sobre raças para produção de carne, episódio 3 da temporada 3. Ok? Então, dando continuidade, vamos falar sobre a raça Hampshire Down, é uma raça de origem inglesa, né? Assim como várias raças que são destinadas à produção de carne, tá? E a raça Hampshire Down, ela é originária do acasalamento entre as raças Berkshire e Wiltshire, junto com a Southdown. Todas elas raças antigas inglesas, principalmente a Berk, tá? Tanto é que já há relatos de que não se encontra mais exemplares originais, né? Encontra uma raça mais atual, animais mais atuais que recebem também o nome Berkshire, mas na origem eles tinham membros negros, tá? E cara negra, acasalado com o Wiltshire, que nós já encontramos também nos dias atuais, mas poucos exemplares, e a Southdown, né? Que tem registro aí da época de 1300 na Inglaterra, no Reino Unido de maneira geral. Tá? E o acasalamento entre essas raças, depois de um processo de seleção, chegou-se a esse animal compacto, com boa musculatura desenvolvida, né, que tem o resquício da Berkshire com os membros e cara negra, que dá essa condição aqui dos membros serem mais negros e a cara também e a orelha, na maior parte das vezes, também vai vir de coloração escura. Às vezes muita gente confunde o Hampshire Down com o Suffolk, mas o Suffolk ele tem uma altura, um porte maior, tá? Do que a Hampshire, e a Hampshire é mais compacto, tem um porte médio, tá? E com a musculatura bem desenvolvida para o porte do animal, ele parece mais compacto ainda, né? Bom, como característica da Hampshire, nós temos aí animais precoces que em torno de 3 a 4 meses de idade já chega a 35 quilos, praticamente peso de abate para alguns países, né? E em função de você abater um animal tão precoce assim, você, claro, vai conseguir uma carne de extrema qualidade, uma qualidade bem superior, né? Só que com um detalhe, a Hampshire, em relação a outras raças de corte, tem uma quantidade de gordura entremeada na carne, aquela gordura de marmoreio um pouco maior, tá? Claro, quem é o mercado consumidor para a gente saber se essa carne vai ser preferida ou não. Mas como o animal é muito precoce, mesmo ela tendo mais gordura entremeada, isso não vai interferir tanto no sabor da carne, tá? É uma raça de boa prolificidade e fertilidade, né? Nós estamos aí em torno de 1,4, então tá mediana essa prolificidade. E quando os cordeiros nascem, né, nascem nessa coloração mais acinzentada, por isso que às vezes também confunde muito com o Suffolk. Se você vê um lote de cordeiros, tanto do Suffolk como do Hampshire, é difícil distinguir, porque todos eles nascem com essa coloração mais acinzentada, né? E depois, conforme vai crescendo, vai ficando com a lã branca. A lã é extremamente curta, praticamente não é aproveitada, tá? A não ser por artesanato, tá? É um animal essencialmente animal para produção de carne, ok? Então, aí nós temos o Hampshire Down, tá? Com essa característica, você quer diferenciar do Suffolk, o Suffolk ele vai ter os membros sem essa lã aqui, tá? Todo negro, a cara toda negra, tá? Enquanto que o Hampshire tem muita lãzinha branca aqui ao entorno da cara, tá? E é um animal mais compacto e de um porte um pouco menor comparado ao Suffolk, tá? Então aqui para a gente poder visualizar um filmezinho da raça Hampshire, vou passar um pouquinho mais rápido para vocês. Nos dias atuais é muito utilizada como uma raça paterna, ou seja, você tem um rebanho de outra raça e utiliza reprodutores selecionados da raça Hampshire para poder colocar um pouquinho mais de carcaça nas crias, tá? Claro, se é um animal extremamente precoce, são animais mais exigentes, né? E quando você trabalha com rebanho de matrizes para a produção de carne, você vai buscar animais que sejam produtivos, mas que não exijam tanto, porque senão o seu custo de produção acaba aumentando. A opção para uma raça paterna e que seja de maior desenvolvimento é melhor para você
tentar colocar um pouco dessa característica, mas sem a necessidade de manter um rebanho de fêmeas, né, que seja de alta exigência, né? Então é uma alternativa à utilização dessa raça como raça paterna em cruzamentos, tá? Vamos lá então para outras raças. Vamos partir para a raça Dorper, essa de suma importância hoje não só na sua origem lá na África do Sul, mas pelo mundo afora, caiu no gosto dos criadores destinados à produção de carne ovina, tá? E nós temos a variedade Black Dorper, White Dorper, né? Black Dorper, White Dorper. Apesar de alguns pensarem que tem a mesma origem, nós vamos ver que o Black Dorper tem uma origem um pouco diferente do White Dorper, mas todos são raças sul-africanas, desenvolvidas na África do Sul na década de 30 do século passado, tá? Então nós temos aí o Black Dorper e a característica fundamental é que tem o pescoço e a cara negra, o restante do corpo, apesar do nome Black, né? O restante do corpo é todo branco, tá? Esses animais têm uma musculatura muito desenvolvida, tá? Bem compactos. O porte não é tão grande como as raças inglesas, tá? Mesmo comparado àquelas raças medianas inglesas, não chega a ser um porte muito alto, mas por outro lado, uma musculatura muito desenvolvida aqui, que acaba destinando esses animais à produção de carne. A origem do Black Dorper, principalmente do Black Dorper, tá, vem de animais que foram levados pelos colonizadores ingleses para a África do Sul, nesse caso o Dorset Horn, tá, foi levado para a África do Sul e ali em acasalamento com as raças nativas, a Blackhead Persian, cuja origem é da região ali da Ásia, Oriente Médio, vamos pegar ali a antiga Mesopotâmia, depois entrando na África, chegando na África do Sul, tá? Esses animais acabaram se adaptando à condição semiárida da África, tá? E com o tempo acabaram desenvolvendo essa condição de deposição de gordura na cauda, que é uma característica da adaptação a essas condições adversas, né? E com as raças inglesas chegando ali na África do Sul, em acasalamento, acabou, depois de um processo de seleção feito pelos ingleses criadores de ovinos, chegou-se ao Black Dorper, tá? Hoje essa raça aqui nós temos uma variação muito grande dela na própria África, em diferentes regiões da África, surgiram vários animais originários da Blackhead Persian, tá, destinados à produção de carne, tá? Existem várias outras. Quando eu procurei isso aqui, eu não achei o nome, mas só para vocês terem ideia, que também são animais com musculatura bem desenvolvida. Pura e simplesmente eles colocam que são animais nativos da África, descendentes do Blackhead Persian. E aqui no Brasil, tá, na época da colonização, com os navios negreiros que vieram da África, também vieram alguns animais de lá, e esse Blackhead entrou no Brasil, e hoje nós temos o que nós chamamos de somalis, né, a somalis brasileira. Uma das regiões da África que a Blackhead Persian se disseminou bastante foi na Somália, tá? E por isso somalis. E quando chegou aqui no Brasil, se adaptando à condição de agreste da região Nordeste, desenvolveu o que nós chamamos de uma raça brasileira, a somalis brasileira, tá? Também com essa característica, corpo branco e uma grande deposição de gordura na base da cauda como forma de guardar energia para a época de escassez de nutrientes, tá? Mas enfim, nosso foco aqui é no Dorper, tá? O processo de seleção é que fez com que esses animais, além da rusticidade do Blackhead Persian e da carcaça do Dorset Horn, tá? Eles foram selecionados para um desenvolvimento de musculatura associado a essa adaptabilidade. Então tá aí, nós falamos do Black Dorper, né? E aí vem o White Dorper, como eu falei para vocês, aqui no Brasil muita gente fala que a origem é a mesma, pura e simplesmente apareceu uma variedade que não tinha a cara negra, mas quando você vai estudar um pouquinho mais sobre essa raça, nós vamos ver que o Dorset Horn, o mesmo que participou da formação do Black Dorper,
entrou na participação do White Dorper, mas por outro lado, ao invés do Black-Head Person, quem entrou no acasalamento com Dorset Horn, lá na África do Sul, foi o Van Roy, ou Van Roy, né? E esse Van Roy, uma raça africana, tá? Mais precisamente da África do Sul, hoje há poucos exemplares desses animais, poucos rebanhos, né? Ele tem a sua origem a partir de animais africaner ou animais nativos da África, tá? Acasalados com o Rambolier. Rambolier também foram animais que foram levados da Europa para a África, nesse caso aqui de origem francesa, tá? Em acasalamento com africaner, um acasalamento aleatório, tá? Acabou gerando o Van Roy, e esse Van Roy sim selecionado na África do Sul, principalmente para uma produção de carne melhor. Depois, em acasalamento com Dorset Horn, aí surgiu o White Dorper. Então percebam que a única coincidência que existe entre o White Dorper e o Black Dorper é a participação do Dorset Horn. Quando você vai para outra raça que participou, nós temos uma diferença grande aí. Apesar de haver uma proximidade da Black-Head Person com a Afrikaner, tá? São raças consideradas nativas da África e que viveram ali de uma forma bem aleatória, sem muita interferência do homem, né? Num processo de seleção bem natural, ok? Bom, o que vale aqui é o que o White Dorper, depois de um processo de seleção, também acabou desenvolvendo uma grande proporção de músculo no corpo, né? Um animal compacto, com uma altura menor, tá? Não é um animal de grande porte, mas de uma precocidade bem destacada, tá? E nesse caso do White Dorper é um animal todo de pelagem branca, praticamente não tem lã, né? É uma penugem que ele tem ali, pelos, tá? Considerado um animal deslanado, ok? Tanto ele como também, se eu voltar aqui também, o Black Dorper, desculpa, ok? Bom, vamos pegar um videozinho aqui para ver. Tá bem inserido no Brasil, caiu no gosto aqui do brasileiro, tá? Esse filmezinho aqui é no Brasil, na região Nordeste, né? Vídeos, trazendo mais um vídeo e aí nós temos um lote de cordeiros com 25 dias de vida sendo mostrado, né? Eu não vou passar muito por muito tempo, depois vocês olham com calma aí. Mas são animais que caem no gosto do Brasil, né? Para vocês terem ideia, a primeira vez que eles chegaram aqui no Brasil foram trazidos através de alguns criadores da região do Paraná, que foi para a Europa. Eles não, naquela época era proibida a importação da África do Sul de animais, né? Mas ele conseguiu trazer da Europa sêmen e embriões da raça Dorper, também da raça Boer de Caprinos, como nós vamos ver. Trouxe para o Paraná, acabou transferindo esses embriões para ovelhas receptoras aqui no Brasil, e a partir daí surgiram os primeiros animais Dorpers no Brasil, e acabou aí caindo no gosto do criador. Hoje é referência na nossa produção, tá? Nosso rebanho base ainda, a maior parte do nosso rebanho é formado pela raça Santinês, pelo Brasil afora, com exceção do Rio Grande do Sul. Mas o Dorper vem se inserindo bastante, principalmente aqui na região sudeste, no nordeste também e na região centro-oeste, né? Em acasalamentos com raças nativas como a Morada Nova e a Santinês, ou até formando fêmeas F1, meio-sangue, 3/4, 5/8. Hoje a gente consegue encontrar muitas fêmeas nesse grau de sangue aqui na região sudeste, por exemplo, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aí de como o Dorper é importante para a ovinocultura nacional, tá? Vou parar aqui, tá? A gente vai seguir em frente aqui. Provavelmente os meus áudios devem ficar um pouquinho baixos agora. Tô com um cachorro latindo aqui e os trovões aqui estão aumentando um pouquinho. Aqui só um filmezinho do White Dorper. Esse é um filme já lá na África do Sul, tá? Só para vocês terem ideia de um sistema de produção do White Dorper lá, com uma pastagem bem formada, um rebanho grande de ovelhas, tá? Destinados à produção de carne. Nós já falamos lá que a África do Sul é uma referência na produção de carne ovina,
tá? Claro, por influência bastante forte dos ingleses, dos colonizadores, nós sabemos que o Reino Unido é uma região de referência na produção de carne ovina, né? Então, só para vocês terem ideia aí, um rebanho de White Dorper, né? Ok, vamos passar à frente, tá? Tá aí, Dorper como características principais, aí não tem muita diferença, tá? Tanto o White como o Black Dorper vão ter aí características bem semelhantes em termos de dados, né? Nós temos aí carcaças bem conformadas para as duas raças, uma carcaça com fina camada de gordura, não tem uma grande quantidade de gordura de cobertura. Os ganhos giram aí, variam de 190 a 330 gramas por dia. Claro que isso depende muito do sistema de produção. Após a desmama ele acaba caindo um pouquinho, mas isso acontece para todas as raças, tá? E a prolificidade média, né? A gente considera em torno de 1,3, 1,4. Mas algumas linhagens têm uma prolificidade muito baixa. Isso ainda é um problema que tem que ser resolvido. A gente considera a raça Dorper uma raça relativamente nova, né, em relação a outras raças, e ainda tem muito que pode ser trabalhado para aprimorar essas raças. Claro que dependendo de cada região de criação desses animais vão ser inseridos. E para nós aqui, em algumas condições, para algumas linhagens, a prolificidade ainda é considerada baixa, tá? É de excelente adaptabilidade. Essa adaptabilidade vem dos animais de origem africana, tá? E em função dessa musculatura bem desenvolvida, os machos chegam a 120 quilos, as fêmeas a 90 quilos. Parece nada em relação a outras raças que nós já comentamos, né? Mas considere aqui que esse animal é de um porte menor, tá? Então, 120 quilos é um animal que é de um porte pequeno, isso é muita musculatura, tá? E para vocês terem ideia da precocidade desses animais, tá? Nós podemos ter aí fêmeas da raça Dorper já tendo o primeiro parto com menos de 1 ano de idade, né? Claro que a gente sempre considera, nós vamos falar isso lá em reprodução, que uma fêmea estaria apta à reprodução se ele atinge 70% do peso adulto. Se eu sei que o peso adulto gira em torno entre 60 e 90, é claro que pode ter variações para as linhagens, tá? Conhecendo o meu rebanho, sabendo o peso adulto, eu sei que para colocar na primeira cobertura esse animal tem que estar, ele pode ser jovem, tem que estar já produzindo gametas viáveis e com 70% do peso adulto. E um outro fator que também alguns pesquisadores dizem que isso tem que ser melhorado na raça Dorper é com relação à prolificidade, tá? A fertilidade, assim como a prolificidade. 87 não é considerado baixo, mas também não é alto, como tem muitas raças que tem 95% de fertilidade. Bom, vamos para uma outra raça de corte aqui, a Dorset. É Dorset Down também, eu poderia colocar o Down aqui, apesar de não ter cara negra, mas a Dorset também de origem inglesa, tá? E originário do acasalamento do merino inglês com o Horned Sheep de Gales, ou seja, o ovino de Gales com cornos, tá? Um animal mais antigo no Reino Unido. Essa raça aqui, merino inglês, muitos falam que aparentemente ele originou de animais que vieram da Espanha numa época que a Espanha tinha a intenção de dominar a Inglaterra, aqueles reinos lá da era antiga lá, né? E nessas cruzadas que existiam com a intenção de dominar o reino inglês lá, muitos animais foram levados para o sul da Inglaterra e ali acabaram originando merino inglês e do merino inglês acasalado com Horned Sheep. Depois um processo de seleção nos F1s, chegou-se ao Dorset, um animal também com uma carcaça muito bem desenvolvida para a produção de carne. Mas nós temos variações pelo mundo afora, acabou sendo disseminado. Os ingleses foram colonizadores de várias regiões no planeta e, claro, levaram os animais também, né, no momento da colonização. E nós temos aí, tá, o original lá da Inglaterra, o Horned Dorset, que é o animal que possui cornos, né? Então, o Dorset inglês original, ele possui cornos. Já o Dorset americano, que foi levado
para os Estados Unidos, em 1948 foi relatado cientificamente uma mutação nos Dorset que existia na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, né, e a partir daí surgiu o Paulet Dorset americano, ou Dorset americano, né, o Dorset mocho, com ausência de cornos, tá? Já na Austrália também foram levados para esse país na época da colonização, tá? O original, o Horner Dorset, que é acasalado com a raça Corriedale lá na Austrália, acabaram dando origem ao Poll Dorset, né? Mas é o Dorset. Simplesmente nós temos aí um animal que também tem ausência de chifres, tá? E alguns autores comentam que não só o Corriedale participou do acasalamento com o Horner Dorset, mas também o Highland, também lá da Austrália, participou desse acasalamento, colocando mais caixa, mais carcaça nesses animais para uma condição de produção da Austrália, né? De maneira geral, então, o Dorset ele aparece com as seguintes características: são animais extremamente prolíferos, as fêmeas conseguem trazer em média aí 50% de gestações múltiplas, tá? Com boa habilidade materna dessas mães, cordeiro de crescimento moderado, não chega a ser tão precoce como outras raças que nós comentamos, com ganhos aí em torno de 200, 250 gramas por dia. Esses ganhos já pode colocar essa raça como sendo uma raça de carne, tá? Com alto rendimento de carcaça, acima de 50%, mas como tem um ganho relativamente aí, médio e produz lã, tá? Ele também, para alguns, é considerado um animal aí com 30 a 40% de potencial para a produção de uma lã que não é tão fina, em torno de 27 micrômetros de diâmetro, 6 a 10 centímetros de comprimento. E as fêmeas produzem em média de 2,5 a 3, 4 quilos de lã, tá? A raça Dorset, levada pelos ingleses para os Estados Unidos, acabou sendo disseminada pelos Estados Unidos e hoje ela é a segunda maior raça em números criadas nos Estados Unidos. A primeira é a raça Suffolk, tá? E com relação ao peso adulto desses animais, os machos podem chegar a 125 quilos e as fêmeas a 90 quilos de peso vivo. Ok? E para terminar essa parte de raças aqui, vamos falar da Southdown, também de origem inglesa, tá? Não é um animal de muita caixa na sua origem lá na Inglaterra, é uma das raças mais antigas que se tem registro destinados à produção de carne, tá? Então, das raças inglesas, uma das mais antigas, contribuiu para a formação de várias outras raças de corte, como a Suffolk, como a Hampshire, que nós já tratamos, a Oxford nós não tratamos, até porque ela não nem existe mais aqui no Brasil, mais é na Inglaterra mesmo, tá? Todas as raças que nós estamos colocando aqui, existem exemplares aqui no Brasil, alguns rebanhos, alguns mais, outros menos, tá? A Southdown também. Além de ter essa característica de ser uma raça bem antiga lá da Inglaterra, também ela é muito importante para a formação do rebanho nos Estados Unidos, tá? Não chega a ser, em termos de rebanho efetivo, tão representativo como o Suffolk e o Dorset, mas faz parte de boa parte do rebanho americano, tá aí entre a terceira e quarta raças mais criadas lá nos Estados Unidos, e uma raça de boa conformação de carcaça, né? Então nós temos aí o Southdown na sua origem, né? E depois, claro, levado para os países, para as colônias inglesas, e aí, a partir daí, um processo de seleção para melhoria dessa carcaça, dessa raça, né? E esse processo ocorreu nas diferentes regiões colonizadas pelos ingleses. A origem está lá em Sussex, é sul do Reino Unido, sul da Inglaterra, né? Registro aí de 1341 dos primeiros animais. Naquela época tinha uma função muito importante na manutenção da qualidade do solo nessa região do sul da Inglaterra. Por que manutenção da qualidade do solo, professora? Porque essa Old Southdown, ou seja, a Southdown original da Inglaterra, ela não era tão produtiva, tá? Produzia carne sim, e adubava muito bem essa região
que era uma região que tinha solo muito pobre. Então, naquela época, os agricultores achavam interessante deixar as ovelhas pastando nessas regiões, né? E aí as fezes acabavam ficando esparramadas pela área e acabava adubando um solo que não era tão fértil, contribuía para a agricultura da região. Então há relatos que são questionados, tá? Então não há provas, mas há vários relatos dessa importância da Southdown no sul da Inglaterra para a agricultura no sul da Inglaterra, lá nos primórdios, né? Posteriormente, claro, com a colonização foi exportado para os Estados Unidos e para a Nova Zelândia, tá? Nos Estados Unidos houve uma modificação grande num processo de seleção. Hoje você vê os dois animais, parecem ser animais completamente diferentes, né? O American Southdown é um animal que tem um porte maior, bem maior do que o original e com uma característica de carcaça mais compacta, tá? E lá na Nova Zelândia eles investiram bastante na prolificidade e na adaptabilidade desses animais para serem criados em condição extensiva. Tanto é que lá essa condição extensiva confere uma característica melhor da carne desses animais e os neozelandeses acabam exportando essa carne, principalmente para o Reino Unido, como sendo uma carne extremamente saudável, justamente porque é criada em condição extensiva. É a carne de cordeiro verde, né, criada a pasto, exatamente por essa característica de adaptabilidade da Southdown. E essa característica de adaptabilidade vem aqui da origem desses animais que eram criados em condições de pastagem numa região onde o solo era extremamente pobre lá no sul da Inglaterra, né? E um pouquinho de melhoria, condição de pastagem cultivadas na Nova Zelândia, opa, carne de qualidade. Hoje, Canterbury Lamb é considerado uma carne de altíssima qualidade exportada da Nova Zelândia para a Inglaterra ou para o Reino Unido, ok? Então tá aí as características do Southdown, né? Tá? Peso adulto chega a 100 kg nos machos, a 80 kg nas fêmeas, produz uma lã de média qualidade, ou média baixa qualidade, porque o comprimento é muito pequeno, 4 a 6 centímetros, chega a 30 micrômetros, uma lã um pouco mais grossa, tá? Mas mesmo assim ainda há como se aproveitar essa lã, tá? Vale a pena fazer a tosquia uma vez por ano, mas claro, um preço inferior à fibra produzida pelas raças produtoras de lã, tá? Bom para manejos extensivos, por conta dessa maior adaptabilidade que vem lá da origem dos primórdios desses animais criados na região lá do sul da Inglaterra. Ok? Então tá aí um videozinho também do sul da Inglaterra, tá? Esse é um vídeo direto de lá, onde mostra algumas ovelhas da raça Southdown. É um videozinho curto, tá? Mostrando ela com suas crias numa região bonita da Inglaterra, região rural da Inglaterra. Tá aí os animais sendo manejados em condições extensivas, tá? Que é a característica principal dessa raça, mas uma raça que tem caixa, principalmente aquela que foi trabalhada no processo de seleção na Inglaterra e na Nova Zelândia, ok? Bom, acho que por enquanto é isso, tá? Com relação à produção, desculpa, a raças produtoras de carne, tá? O que nós tínhamos para apresentar para vocês era isso. Existem muito mais raças de carne, tá? Bastante. Tem raças que nós vamos falar de carne ainda aqui no Brasil, que são raças de dupla aptidão ou deslanadas nativas brasileiras. Nós vamos voltar a falar de carne novamente, tá? Mas essas são as principais raças de corte que estão presentes no mundo e no Brasil também. Aqui no Brasil, algumas em maiores quantidades de rebanho, outras um ou outro rebanho só esparramado pelo Brasil afora aí, mas de uma importância ou histórica, ou de origem, ou de produtividade destacada quando se trata da produção de carne. O próximo vídeo nosso vai ser sobre raças produtoras de leite, então eu vou encerrando aqui com 30 minutos, tá? Aí, posteriormente, a gente grava já as raças de leite, ok? Muito obrigada, pessoal. Estou encerrando.